Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos no domingo, né, gente? Um domingo maravilhoso. Aqui na minha cidade está um sol esplendoroso. Espero que vocês também estejam aí num dia bem lindo. Aí para aproveitar bem aí o domingo, tá bom? Vamos lá para mais um trabalho. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer. Hoje eu não vou fazer resenha e ao mesmo tempo eu considero uma resenha de mim mesma. Eu vou falar sobre mim, respondendo perguntas de alguns inscritos que entraram nos meus comentários, perguntando algumas coisas, né, sobre a minha vida. Eles querem saber mais sobre mim. Então eu não tenho problema nenhum de responder, gente, nada sobre mim. A minha vida é um livro aberto. Então, vamos começar. Uma das perguntas que me fizeram foi: com quantos anos eu me casei? Gente, eu me casei aos 19 anos. Casei aos 19 anos e aos 22 anos eu fui mãe. Teve até uma pergunta, eu achei até interessante. A pessoa perguntou assim: a senhora casou grávida? Não, eu não casei grávida, gente. Tanto é que a minha filha Carla, vocês sabem, há pouco tempo eu mostrei aí um pouquinho da festinha dela de 40 anos de idade, né? Que ela fez agora dia 12 de outubro, dia das crianças. E eu tenho 42 anos de casada. Portanto, eu não casei grávida, né? Não bate. Apesar de que, se eu casasse grávida, eu também não acho que seria nada demais. Mas há 42 anos atrás, os tempos eram outros, né, gente? Era bem diferente de hoje. Hoje em dia, casar grávida é a coisa mais natural do mundo. Engravidar e também não casar também é bem natural. Mas na minha época, 42 anos atrás, as coisas eram bem assim, diferente de hoje, né? Eu não estou criticando ninguém não, tá, gente? Eu estou só falando o que eu vivi, a época que eu vivi, né? E a época de hoje está bem diferente. Eu casei com o meu primeiro namorado, que perguntaram a mim também, tá, gente? Se eu namorei muito antes de casar. Não, até porque casei com 19 anos, né? Então, não namorei muito, não. Eu casei com o primeiro namorado, estou casada até hoje. Apesar de que, tá, gente? Eu não sou contra a pessoa que antes de casar namora bastante. Não, eu acho que é até bom a pessoa que namora bastante. Só que na minha época, né? Era outra, os pensamentos eram outros e eu casei realmente com o primeiro namorado, tá? E hoje em dia, né, as pessoas namoram muitas vezes nem casam, às vezes se engravidam e já vai morar com a pessoa, com o pai da criança, às vezes nem é o pai da criança, arruma outro, por aí vai. É outras épocas, gente, é outros tempos, é totalmente diferente. Os conceitos de hoje são os da minha época, 42 anos atrás, são outros, tá? É por isso que muitas vezes eu venho aqui tentando orientar, não é? As jovens aqui da plataforma, para elas se dedicarem mais aos estudos, não casarem tão cedo, porque, gente, na minha época já era difícil, não é, você encontrar um bom emprego, você tinha realmente que ter muita sorte, porque os tempos, como eu falei, era outro. E hoje ainda está muito pior, gente. Hoje em dia, se você não tem um estudo, o mínimo que for, você não vai conseguir ter um bom emprego. O que é que vai acontecer? Como a gente vê muitas menininhas novas aí, não é? Quando o canal dá certo e cresce e ganha muito bem no YouTube, fica aí tendo um filho atrás do outro e pagando suas contas, sustentando seus filhos com o dinheiro do YouTube, que é outra coisa também que eu acho errado, porque a gente não sabe até quando o YouTube vai ser esse paizão aí para todo mundo, né? Que tem sorte de viver apenas do dinheiro do YouTube. Então, acho que você deve ter uma coisa certa, deve procurar pensar no futuro, principalmente quem tem filhos, não ficar confiando só no bom dinheiro que ganha do YouTube, porque a pessoa se empolga porque está ganhando muito dinheiro no YouTube e não investe em alguma coisa para o futuro. Então, por isso que hoje eu sempre falo e oriento que vocês não fiquem só, essas meninas novinhas, tendo filho e se confiando no YouTube. Estudem, gente. O estudo sempre foi o futuro e hoje mais ainda. Se você quer ter um bom futuro, quer ter um bom emprego, quer ter uma vida tranquila, estude. E você vai ter mais oportunidades, tá certo? Não queira comparar uma pessoa que tem estudo com as pessoas que não têm estudo. As oportunidades que aparecem na vida são bem diferenciadas, tá bom? Então, é isso que eu falo sempre. Então, eu me arrependi de ter me casado com 19 anos, me arrependi sim. Eu deveria ter casado mais um pouquinho mais tarde, certo? Deveria ter terminado, ter me formado. Eu fiquei quase pertinho de terminar o curso técnico em contabilidade. Eu fiquei no 3º ano, gente. Mas por que aconteceu isso comigo? Porque eu tive que optar entre estudar e trabalhar. Então, na época,
eu tive que optar porque a minha situação, né? A situação da minha família não permitia que eu só apenas estudasse ou que eu tivesse um emprego, aquele emprego assim de ter uma hora de pegar, outra hora de largar. Não, eu viajava. O emprego que eu consegui na época era um emprego bom, eu ganhava muito bem para a época, mas eu tinha que estar viajando sempre. Então, como é que eu podia viajar e estudar ao mesmo tempo? Ficar faltando. Muitas vezes eu passava 15 dias, um mês fora viajando. Então, não tinha como conciliar os meus estudos com o meu trabalho. E na época, eu precisava muito do trabalho para ajudar a minha família. Então, eu optei pelo trabalho. Mas não aconselho ninguém a fazer isso, tá, gente? Só se for realmente, como foi o meu caso, estritamente necessário. E eu poderia muito bem ter depois terminado meus estudos mais na frente, não ter me casado logo, mas me casei, né? Então não adianta mais chorar o leite derramado. Me casei com 19 anos. Se fosse hoje e o tempo voltasse atrás, eita gente, me perdoe aí, já está passando um avião agora. Passou. Se fosse hoje, nos tempos de hoje, eu pensaria mais um pouco e não teria me casado aos 19 anos. Acho que eu casei nova demais. Imagina essas crianças, né? Crianças que a gente vê casando aí, eu fico assim indignada. Mas vamos lá, falar mais sobre mim, que é o que o povo quer saber, né? Então o povo quer saber quantos filhos eu tenho. Quem não sabe, eu tenho 2 filhas, tá certo? A mais velha é Carla e a mais nova é Kelly. A mais nova é a mãe da Laricinha, quem conhece a minha neta, que sempre, de vez em quando, ela tá aparecendo aqui nas minhas lives. 2 filhas, tenho 42 anos de casada e tenho 62 anos de idade. Tá bom? Sou de uma família bem grandinha, né? Meu pai, né, que já faleceu agora no final do ano, né? Dia 27 de dezembro, vai fazer exatamente 3 anos que eu perdi meu pai. E parece que foi ontem, eu continuo com o mesmo sofrimento, a mesma saudade, muita saudade, mas a gente tem que continuar a nossa vida, independente de qualquer coisa. Mas a saudade é muito grande, porque meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tive uma família maravilhosa, certo? Eu tive, que eu estou falando, tive na época da minha infância e adolescência, tá? Nós éramos e somos até hoje uma família bem unida, com problemas como todas as famílias têm, mas sempre a gente procurou nos ajudar, até hoje somos assim. O meu pai foi um homem muito trabalhador, gente, pai de 6 filhas, eu não tenho irmãos, tá? Então meu pai, olha, eu tenho 62 anos de idade, eu nunca lembro de ter visto meu pai tirar umas férias, vocês acreditam nisso? Ele sempre vendia as férias dele para a empresa que ele trabalhava. Por quê? Porque vocês imaginam, você ter que sustentar uma casa com 6 filhas, não é brincadeira. O cara tem que ser macho naquela época. E hoje então, né, nem se fala. Mas meu pai sempre foi muito provedor da sua casa. Sempre correu muito atrás para que nada nos faltasse. Então, nós tínhamos uma vida como pobres, mas uma vida digna, decente, que meu pai nunca deixou nos faltar absolutamente nada. Certo? Nós estudávamos em colégios, às vezes, né? Não sempre. Mas quando era preciso, a gente estudava em colégio particular. Quando não dava, estudávamos em colégio público, porque o colégio público de antes não é o de hoje. O ensino era bem melhor. Tinha gente que fazia questão mesmo de ir para o colégio público, porque dizia que o colégio público era mais até puxado o ensino do que o particular. Diziam até assim, né? Me lembro. O colégio particular pagou, passou. Hoje em dia já é diferente, né? Hoje em dia o estudo público não está tão bom como foi na minha época, entendeu? Mas foi assim, gente. A minha infância foi muito boa. Como pobre, eu sempre tive tudo que eu pudesse ter, que meu pai pudesse me dar, que eu desejasse. Todas as vezes que eu precisava de alguma coisa, eu falava para meu pai, estou querendo isso, estou querendo aquilo, e ele de pronto me atendia. Quando não podia me atender de imediato, ele pedia para me esperar, que ele ia correr atrás e sempre conseguia, porque os filhos sempre pedem uma coisa ou outra, né? E os pais nem sempre podem atender, mas meu pai era um homem que corria atrás para atender todas as nossas necessidades e também as nossas vontades. Eu, aos 12 anos, era louca, apaixonada por bicicleta. Então, eu ganhei a minha primeira bicicleta aos 12 anos. Meu pai me deu no meu aniversário, me fez uma surpresa, foi muito maravilhoso. Eu nunca me esqueço desse momento. Fiquei muito, muito feliz em ganhar a minha primeira bicicleta. Na rua em que eu morava, eu fui a única criança que tinha bicicleta. Eu tenho uma amiga de infância que até hoje ela diz: poxa, como você sempre foi boa. Você era a única que tinha bicicleta. Nós todos éramos loucos para ter bicicleta e ninguém tinha condições de ter. E você, quando ganhou a sua bicicleta, você nunca deixou
de nos emprestar, porque sabe como é, antigamente a gente ficava muito brincando na frente de casa, aí os amigos se reuniam, os vizinhos conversando, né? Hoje em dia a gente não pode fazer mais isso, né, gente, por conta da violência, mas a vizinhança botava as cadeiras na frente da calçada e ficavam conversando e as crianças brincando ali na frente. Então era assim que a gente ficava e minhas amigas pediam para dar uma voltinha na minha bicicleta. Eu nunca fui uma pessoa egoísta, que só pensasse em mim. Eu sempre dei. Tem uma amiga minha que até hoje ela lembra, ela disse que era louca para ter uma bicicleta, nunca teve, até a data de hoje, ela não teve condições, a família, de dar uma bicicleta a ela, mas ela disse, ela conta hoje até para as filhas dela, que ela matava a vontade e o desejo de andar de bicicleta com a minha bicicleta, porque eu era uma pessoa que não fazia questão de emprestar. Eu sempre gostei de compartilhar as minhas coisas para quem não podia ter, para quem não tinha. Era assim que eu fazia. É da pessoa, isso é da pessoa. Tem gente que é mais, né? Mais ciumento, vamos falar assim, com as suas coisas, mais egoísta, não quer dividir. Eu nunca fui dessa forma. Então, meu pai sempre foi assim. Aí, no meu aniversário, nunca me esqueço também. Aos 12 anos, ele me deu a minha bicicleta. Ainda me lembro, era vermelha, da marca Monarch. Não sei se vocês lembram dessa marca. Antigamente era Caloi, Monarch, Monareta. A minha era dessa Monarch. Vermelha, linda, eu amava a minha bicicleta. E depois, no meu outro aniversário dos 13 anos, eu pedi a ele uma vitrola, que era uma vitrolinha portátil, assim, quadradinha, que ela fechava e quando você abria a própria tampa dela, era o caixa de som. Então, era como se fosse uma maletinha. Eu podia levar ela para qualquer lugar que eu quisesse. Então, eu pegava, levava meus discos, minha maletinha, que era o meu som, minha vitrolinha para a casa das minhas amigas, levava até para a praia, para a gente curtir um som na praia, que antigamente não tinha essas barracas que hoje tem de praia, que tem som, tem tudo, não. Antigamente a gente tinha que levar as nossas esteirinhas de praia, não era nem cadeira, era esteirinha de praia, e eu levava meu sonzinho para a gente ficar lá curtindo, eu e meus amigos e minhas amigas, um sonzinho na praia. Então era assim, gente, a minha adolescência foi assim, cercada de muito amor, de muito carinho. Meu pai sempre foi um homem maravilhoso, minha mãe uma mulher maravilhosa, dedicada à família, sempre lá apoiando meu pai em todas as dificuldades, lutando junto com ele para nunca deixar faltar nada para as 6 filhas que eles puseram no mundo. E é por isso que eu digo, gente, filhos é muita responsabilidade. Se você não pode tê-los, não pode dar uma vida digna, não os tenha. Se você não pode cuidar deles como deve ser cuidado, não os tenha, porque filhos é muita responsabilidade. Se você quer ter, tem que dar o mínimo de dignidade. Eu, graças a Deus, cresci num lar digno, pobre sim, mas com muita dignidade, nunca passei fome, graças a Deus nós passamos aperto, como toda a família passa. Meu pai passou por alguns desempregos, então tudo isso, né, nós passamos. Mas eu, quando meu pai começou a passar por dificuldades, graças a Deus já foi numa época em que eu comecei a trabalhar como a mais velha. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada aos 16 anos, mas aos 14 anos eu arrumei o meu primeiro emprego como secretária de um consultório dentário, mas não era carteira assinada, até porque não podiam assinar, né? Eu não tinha nem idade para isso, mas como a necessidade obrigava, né? Meu pai estava passando por dificuldades financeiras, então eu fui trabalhar para poder ajudar na despesa de casa. E sempre ajudei, até o dia que eu me casei e saí de casa. Eu e minhas irmãs, todas nós trabalhávamos, mas todas nós dávamos uma parcela do nosso salário dentro de casa para ajudar o meu pai. Por isso a gente vivia bem. Por quê? Porque meu pai nunca deixou de trabalhar, sempre trabalhou, correu atrás, sempre foi o provedor da nossa casa. E ele sempre dizia que juntos, né, a gente poderia ter uma vida melhor, como tivemos. Então, cada filha que ia trabalhando dava um pedaço do dinheiro em casa, ninguém reclamava, ninguém achava ruim, de forma nenhuma. E o nosso dinheiro era abençoado, nunca deixou nunca fez falta, vamos falar assim. Nunca me fez falta o dinheiro que eu sempre dei para ajudar nas despesas de casa ao meu pai. Nós morávamos bem, comíamos bem e vivíamos muito bem e não era apertado para ninguém, porque cada um dava sua colaboração. Hoje em dia é tão difícil você encontrar, né, os filhos hoje fazer isso com os pais. Geralmente quando trabalham, às vezes não querem dar nada dentro de casa, acham que a obrigação é só dos pais. Eu não penso assim. Eu penso que se a gente pode ajudar, por que não ajudar? Para todos da casa viverem melhor, né? Então foi assim, gente, a minha vida. Foi uma vida como pobre, né? Mas uma vida que eu não sofri tanta necessidade assim, fome, essas coisas não passei não. Meu pai sempre foi o provedor mesmo da casa, de correr atrás
E trabalhar, trabalhar, trabalhar. O meu pai sempre foi muito trabalhador. Eu tenho um orgulho danado de lembrar dele, de dizer para vocês assim: meu pai foi um homem que assumiu a sua casa, a sua família com muita dignidade e nos criou também com muita dignidade. E hoje somos mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, porque seguimos o exemplo do nosso pai e da nossa mãe. Então é isso, gente. Para quem não me conhecia, né? Algumas coisas da minha vida, eu respondi a algumas perguntas que me fizeram e falei assim no geral da minha vida. Que muita gente diz assim: a senhora fala tanto da vida das pessoas, mas a gente não sabe nada da sua vida. A minha vida é isso, gente. Casei aos 19 anos, estou com 62, tenho 2 filhas e tenho 3 netas maravilhosas hoje, que só bênçãos na minha vida. E vim de uma família grande, mas muito unida e muito feliz. É o que eu tenho para hoje para vocês, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de mim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, para me fazer, pode fazer, entre lá no meu comentário, ou pode ir na minha comunidade também. E deixe suas perguntas, eu vou ter o maior prazer em responder a vocês tudo o que vocês quiserem saber ao meu respeito, tá bom assim, pessoal? Então, um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like, quem não gostou também pode dar o seu dislike, mas eu prefiro o like, tá, gente? Beijos!